Olá, boa noite. Sejam bem-vindas ao nosso primeiro dia de formação de mentoras e palestrantes dos métodos naturais. É uma alegria receber cada uma de vocês aqui, todas que enviaram mensagens pelo direct, todas que estão interagindo lá no nosso grupo de WhatsApp. Sejam muito bem-vindas. É com muito carinho que eu acolho cada uma de vocês. Durante esses 3 dias de live, eu tenho certeza que eu vou conseguir responder boa parte das perguntas e das dúvidas que vocês têm me enviado. Algumas eu já consegui responder e outras vocês entenderão um pouco melhor o que fazer, ou como funciona esse método, ou como começar no método Billings, para quem está chegando agora. Fica aqui, né, nesse lugar. É claro que esta formação, esses 3 dias de live, hoje, amanhã e quarta-feira, eu estou aqui para ajudar outras mulheres a se tornarem também mentoras, palestrantes, ou seja, a serem divulgadoras dos métodos naturais, assim como eu sou, não é mesmo? Assim como aí na sua cidade, na sua paróquia, você olha ao seu redor e pensa: não tem ninguém aqui na minha igreja, na minha paróquia, na minha comunidade falando sobre isso. Esse é um dos grandes questionamentos da maioria das minhas alunas e seguidoras aqui. É o que eu mais ouço, o que eu mais recebo. Bom, Nayara, ninguém fala sobre isso aqui. Caramba, é tão difícil achar alguém. Então, esses 3 dias de formação, esses 3 dias de curso gratuito, é para que você aprenda um pouco mais como falar, qual material estudar, em que documentos da igreja buscar conhecimento para que você possa falar com autoridade sobre esses assuntos ali, discorrendo juntamente exatamente o que a Igreja Católica diz, nos ensina e espera de nós casais, tá bom? Então, esses 3 dias são voltados para você ampliar esse conhecimento e para você saber como vai fazer para se tornar uma mentora, uma palestrante, enfim, uma divulgadora dos métodos naturais. Mas também, se você está aqui nessa live, chegou no meu perfil, eu sei que tem muita gente aqui assim, desejando aprender o método Billings, né? Muitas pessoas me mandaram mensagem: eu quero conhecer o método Billings, eu quero aplicar. Você fica aqui também, tá? Depois a minha equipe vai entrar em contato com vocês lá pelo grupo de WhatsApp e vai explicar qual caminho vocês devem seguir para que eu seja a mentora de vocês, para que vocês façam a minha mentoria, tenham acompanhamento comigo e possam aprender o método Billings de verdade, tá bom? Mas não perde esses 3 dias de formação aqui, porque eu vou falar sobre igreja, eu vou falar sobre verdade, eu vou trazer um conteúdo muito precioso, tanto válido para quem já faz uso do método e deseja divulgar, tanto para você que vai aprender o método agora, que deseja colocar em prática, e você vai ver que as duas coisas andam juntas. Assim como eu, quando aprendi o método Billings, mal coloquei em prática, já tinha um monte de mulheres, um monte de amigas, de colegas de comunidade querendo aprender, né, querendo ali ver como é que eu estava usando, sabendo como eu estava seguindo, e dali eu já fui contando e mostrando um pouco como era. Isso acontece com vocês também. Quando vocês começam a fazer o método natural, vocês naturalmente começam a contar, começam a falar no grupo de oração, e dali outras pessoas já vão: bom, como é que é? Não é assim? Bom, como é que é? Me ensina, me conta, como que você faz? Eu consigo fazer e tal. Então, vocês vão ver que essas coisas caminham juntas. Por isso que eu tenho, né, essa alegria de estar iniciando esse curso gratuito pela segunda vez. É a segunda vez, somente, né? A segunda vez já em tanto tempo aqui no Instagram, abrindo vários cursos, várias mentorias, mas esta formação é a segunda vez que eu faço.
porque essa é uma realidade real, né? A Débora Ellen entrou aqui, minha aluna também, já conhecida aí dos métodos de longa data, né, Débora? Eu vi o nomezinho dela e me lembrei. Ela mandou mensagem para mim essa semana falando que o padre dela lá encaminhou o contato dela para uma pessoa procurar ela para aprender o método natural, porque ele sabe que ela usa ou que ela conhece, né? E ela falou, Nayara, é um chamado, é quase que uma obrigação, porque o meu padre me indicou alguém e eu não, né? Eu uso, mas eu ainda não sei ensinar. Então, Débora, que é minha aluna, já faz parte dessa turma de formação para mentores e palestrantes e faz ela muito bem, porque é uma convocação do padre, então é uma convocação, um chamado de Deus, né, para a vida dela e para a vida de todos nós. Porque se nós mulheres não divulgarmos, né, não ampliarmos e não nos comprometermos com essa verdade, quem vai se comprometer? Esse é um chamado especial. Aí, Débora comentou, viu? É um chamado especial para nós, casais, leigos. Amém? Ó, então vai lá, nós vamos começar já a live e você agora vai chamar. Você vai ali no direct, nesse aviãozinho, nessa setinha aqui embaixo, e você vai enviar essa live para mais algumas pessoas. Não é para mandar para todo mundo, porque você sabe que esse tema aqui não é interesse de todos, é para mandar para pessoas especiais, pessoas de caminhada, pessoas lá da sua paróquia, da sua igreja, suas amigas que são católicas, convida. Vai lá, vou beber uma água e você vai convidando aí. Sabe por quê? Você deve convidar, sobretudo nesse assunto de hoje, porque todo mundo abre a boca bem grande para falar que ninguém fala sobre o método. Todo mundo abre a boca para falar, reclamar que na sua paróquia, que no seu curso de noivos, ai, ninguém falou, ou falaram besteira. Tá bom, não me importo com isso. Eu quero saber o que você vai fazer para mudar essa realidade. Eu quero saber o que você vai levar de conteúdo para dentro da sua paróquia. Tenho várias alunas minhas, né, que pegam um catecismo, pegam a encíclica, vai lá no padre da paróquia delas e fala: Padre, estou estudando, né? Estou aprendendo o método natural, estou aprendendo o que a igreja diz e daqui a pouco já posso falar sobre isso aqui na paróquia. Olha que maravilha! De repente, o seu padre nem entende muito sobre isso, né? Porque ele, vou fixar o comentário. Ele, enquanto sacerdote, tem muitas coisas para se ocupar e talvez não tenha tempo suficiente para ficar falando sobre o método natural. Por quê? Porque isso cabe aos casais. E aqui, gente, na encíclica, eu quero abrir a live, eu quero abrir o conteúdo dessa live. Então, vai lá, preste atenção aí, hein? Se você. Depois você vai poder até ouvir de novo para anotar. Mas lá no finalzinho da encíclica, o Papa Paulo VI faz um convite. E quando eu li isso aqui, é um trechinho pequenininho, tá, gente? Eu falei, é isso. É por isso que todo mundo reclama que ninguém fala sobre método natural, sobre anticoncepcional, que é pecado, etc e tal. Porque nós não fazemos isso. Olha o que ele fala. Chama-se apostolado nos lares. Entre os frutos que maturam mediante um esforço generoso da fidelidade à lei divina, um dos mais preciosos é que os cônjuges mesmos experimentem o desejo de comunicar aos outros a sua experiência. Obrigada, Nara, minha querida. Um beijo. Você mandou mensagem lá, eu vi. Os cônjuges mesmos devem experimentar o desejo de comunicar aos outros a sua experiência, é o que eu falei para vocês. Quando vocês começam a fazer o método natural, esse desejo brota do nosso coração de contar para outros casais o que estamos fazendo. E assim o outro casal vai te pedir informação, né? Mas talvez você tenha medo de passar informação, porque você vai pensar assim, Nayara, mas eu não sou especialista no assunto. Como que eu vou falar, né? Como que eu vou falar com a pessoa sobre isso? E se eu errar? Aí vamos lá, o Papa fala aqui, ó.
Deste modo, resulta que vem inserir-se no vasto quadro de vocação dos leigos, de nós leigos, uma forma nova e importantíssima de apostolado. É isso que nós estamos criando aqui. Né? Lá no meu grupo de mentoras e palestrantes, nós estamos criando um apostolado, ou seja, cada uma de nós vai se tornar essa grande apóstola de Jesus na sua paróquia, no seu bairro, na sua cidade ou até mesmo no seu Instagram, né? Vocês estão aqui através do Instagram, me conheceram através das redes sociais, nada impede que vocês também possam evangelizar através do Instagram. São os próprios esposos que assim se tornam apóstolos e guias de outros esposos. Olha, nada te impede, se você faz o método, nada te impede de você mesmo guiar e conduzir outros casais. Esta é, sem dúvida, entre tantas outras formas de apostolado, uma daquelas que hoje em dia se apresenta como sendo das mais oportunas. Papa Paulo VI, na encíclica Humana Vitae. Quer aprender mais sobre a encíclica? Já ouviu falar e não tem o domínio, né? No meu curso, a gente trabalha, na minha formação para mentoras e palestrantes, a gente trabalha a encíclica e a gente trabalha também a teologia do corpo e o catecismo da Igreja Católica. Então, veja, pega comigo essa missão, anota aí no seu caderninho, anota aí, né, o trecho da encíclica lá no finalzinho para você reler esse apostolado nos lares. Eu tenho o PDF da encíclica, tá? Talvez depois eu possa colocar lá no grupo do WhatsApp, não sei, tá? Tá lá na página 31. E anota aí que nesse ano de 2023, hoje é dia 13 de fevereiro, estamos no iniciozinho do ano, no segundo mês, que você vai se comprometer com esse apostolado. Você vai ser essa divulgadora. Você vai ser essa pessoa que, quando alguém chegar em você, perguntar a você, você vai saber ajudar, você vai poder orientar, você vai saber conduzir outras pessoas, porque esse apostolado não é só meu, é nosso. E você não precisa ter medo, sabe por quê? Se você fala sobre algo, né, e a pessoa entende errado ou alguma coisa, mas se você ensinou da maneira correta, se você evangelizou, você não precisa ter medo, porque método natural não tem nenhum efeito colateral ruim, não causa nenhum mal à saúde, nenhum dano. Pelo contrário, somente se abre os casais à graça de Deus. Então, não há nenhum contraindicativo. Amém? Mas vamos lá. Tá um calor aqui de 50 graus no Rio de Janeiro. Toda hora tem que beber água, né? Vamos lá, gente. Hoje, dia 1, vocês estão vendo aqui meu caderninho, né? Tudo anotadinho. A igreja e a contracepção. Então, para você que está aqui e chegou nessa live, hoje você vai aprender um pouquinho o que a Igreja Católica diz sobre a contracepção. Esse é um tema, assim, muitíssimo, muitíssimo importante, porque a primeira coisa que você vai ouvir, seja do seu médico, seja da sua mãe, da sua sogra, ou de qualquer outra pessoa, quando você contar que faz o método natural, é que você é louca, né? Que você não sabe o que é, que esse método não funciona, que você vai engravidar, né? Que não vai servir para você, que você vai ter um monte de filho. Você só vai ouvir coisas desse tipo, tá bom? Então já se prepara, né? E hoje eu venho falar para você por que nós, enquanto casais católicos, famílias católicas, mulheres católicas, devemos somente optar pelo método natural quando for necessário espaçar os filhos. O que eu estou dizendo para você? Não tem outra opção. Se você deseja seguir a vontade de Deus, se você deseja santificar o teu lar, a tua família, viver o teu matrimônio de acordo com a igreja, não tem outra opção. A opção, se eu preciso espaçar as gestações, é fazer o método natural.
Porque o que eu ouço muito é: Nayara, você não sabe, eu tenho um motivo muito grave. Eu estou doente, eu estou, sei lá, com alguma coisa grave que eu não posso engravidar agora de jeito nenhum. O que aquela pessoa quer ouvir de mim? Ah, tá bom, né? Usa põe o DIU, etc. Não. Se você tem um motivo justíssimo, gravíssimo para espaçar as gestações, você vai usar os métodos naturais. Essa é a opção da igreja. E nessa live de hoje você vai fortalecer a sua fé. Porque, como eu falei, você vai ouvir de todo mundo que você é louca. Por quê? Porque a nossa sociedade de hoje já está inserida na mentalidade contraceptiva. Ou seja, você precisa entender que nós vivemos numa sociedade com mentalidade contraceptiva. Ou seja, todas essas pessoas e até nós mesmos, em algum grau, fomos afetados por esse pensamento. Né? Toda a sociedade pensa assim. Chega a ser quase que uma aberração você falar para alguém que faz um método natural. Né? Vocês vão infelizmente ou felizmente, para a graça de Deus, poder contemplar isso na vida de vocês, né? E aí a gente se lembra da palavra de Deus, né? Que quanto mais perseguidos, né? Quanto mais acusações, mais é sinal de que a gente está seguindo a Jesus, né? Os discípulos, os apóstolos de Jesus foram todos perseguidos, chamados de loucos. E assim também seremos nós. Só que o mundo, né, as pessoas mundanas, elas não têm nenhuma consciência do que a gente tem. E a gente tem a graça de poder experimentar na nossa pele, na nossa família, no nosso dia a dia, as graças e as maravilhas de Deus a partir das nossas boas decisões. Essa é a melhor parte. Oi, Lucy, que saudade, Lucy Kelly, minha aluna, que bom te ver. Começamos agora o conteúdo, né? Tava dando um início aqui. Olha, para quem. Vamos lá, não dá para responder pergunta agora, eu vou seguir aqui. A mentalidade contraceptiva e o avanço da pílula anticoncepcional teve início na década de 60. Então, vamos lá. Aqui nós temos um marco histórico que foi o avanço da pílula anticoncepcional. Antes da década de 60, não existia contraceptivos, né? Os casais tinham filho, isso tudo era mais natural, era muito comum, os casais com 5, 10 filhos, né? Enfim, isso era normal. O anormal era quando o casal conseguia ter poucos filhos, porque no geral os casais tinham muitos filhos, porque não existia nenhuma forma contraceptiva. Então, da década. Gente, imagina, né? Isso foi em 1960, há pouquinho tempo atrás. Olha quanto pouco tempo atrás, né? Não está longe ainda de fazer 100 anos. Ou seja, até aí, toda a sociedade viveu casando e tendo seus filhos sem o uso da pílula, ok? Quero que você pense isso, né? Por que você tem que pensar isso? Você vai pensar assim, bom, se toda essa gente toda da humanidade conseguiu viver assim, sem esse veneno, sem esse mal, eu também consigo. Isso é uma coisa atual, tá? Então a gente tem aqui esse marco, né, da introdução, dos primeiros estudos, da chegada da pílula anticoncepcional, que foi feito lá nos Estados Unidos, etc., tem um nome, né? Chama-se o início da revolução sexual. E esta é a revolução que mais marcou a nossa sociedade. Em toda a história da humanidade, alguns estudiosos afirmam, não houve nenhuma revolução tão impactante para a sociedade, porque até mesmo, né, na Primeira Guerra Mundial, nessas grandes guerras que houveram, elas foram mais locais, né? E aquela coisa bombástica ali, naquele momento,
matou-se muita gente, uma coisa trágica, terrível, parou e aquele país, aquela coisa foi se restaurando, né? Agora, a revolução sexual não, ela é mundial, porque toda a sociedade tem acesso aos contraceptivos e ela não é momentânea, ela veio para ficar e para evoluir cada vez mais, né, os casais terem essa mentalidade, terem menos filhos, evitar mais, enfim. E esta revolução, né, rapidamente aqui, hoje o tema da live não é revolução sexual, gosto muito de falar sobre isso, mas não falarei sobre isso hoje. Ela traz inúmeras consequências para a nossa sociedade. Aumento no número de divórcios, isso você consegue perceber facilmente ao seu redor, né? A dificuldade das famílias na criação dos filhos com a separação dos pais, né? O aumento do número de traição, o aumento do sexo desregrado, né, e da falta de cuidado com o corpo. Por quê? Porque o ato sexual se tornou somente um objeto de prazer. Tirou-se do ato sexual a responsabilidade da vinda dos filhos, né? Então, um homem hoje e uma mulher, eles podem se relacionar com quantos parceiros quiserem e evitarem os filhos por uma vida inteira. Antes sempre tinha-se, né, esse medo, esse cuidado, mas eu vou engravidar. Isso acontecia muito com as jovens, né? Quem é mais velha aqui ou conhece a história da mãe, vai saber que eu tinha medo até de dar um beijo na boca, porque mamãe já contava que podia engravidar. Então, né, eu cresci, só fui descobrir aos 18 anos. Hoje não, né? Hoje o que a mamãe faz com a menina quando completa? Não é nem 14 mais, tá, gente? É 12 para 13 anos. Você já leva no ginecologista, porque você já sabe que está namorando, e dali já toma logo o remédio para não engravidar. Não é assim que acontece? Na maioria das famílias, olha que coisa triste. E aí eu quero trazer vocês para uma realidade belíssima, digníssima, né? Prudentíssima, que enche o nosso coração de alegria, de esperança e de verdade, que é a verdade trazida pela nossa Igreja Santa e Católica, né? Hoje aqui o nosso tema é Igreja versus Contracepção. Então vamos lá. O mundo na década de 60 trouxe a contracepção, né? Com várias promessas boas. Né, o uso dos contraceptivos vai dar liberdade à mulher. Agora os casais vão poder controlar o número de filhos, a mulher vai poder entrar no mercado de trabalho, vai poder trabalhar, né? As famílias vão enriquecer um pouco mais, porque agora não vão ter mais muitos filhos, só promessas boas, né? Então veio a contracepção, tá? No início foi muito difícil essa aceitação, o corpo das mulheres não aceitavam, as mulheres que faziam os primeiros usos, passavam mal, outras famílias não aceitavam tomar uma medicação, né? Houve uma indignação muito grande, muitas famílias, Deus me livre usar isso, como assim, né? Como assim tomar algo que vai me impedir de engravidar, né? Então, teve uma rejeição muito grande, mas essa gente não tem pressa, vai ali paulatinamente, devagar, deixa rejeitar, né? Vamos naqueles que aceitaram. E a coisa foi se difundindo e a gente chega hoje, em 2023, onde nós, que fazemos o método natural, somos esquisitas. O normal é que todo mundo ponha o DIU, tome a pílula, etc. Não é essa a verdade que você existe? Olha como a coisa mudou. E o que a nossa igreja diz? O que o documento, o que o catecismo da Igreja Católica nos diz? A igreja nos faz retomar a realidade para a qual nós fomos criados. Nós estamos totalmente inseridas nessa mentalidade contraceptiva. Entende isso? Nós vivemos nesse meio, mas a igreja nos faz retomar a realidade para a qual nós fomos criados e criadas. A igreja não nos permite ficar totalmente imersos em todas as mudanças sociais,
e ideológica. Vou repetir. A igreja não nos permite ficar totalmente imersos em todas as mudanças sociais e ideológicas. As mudanças ideológicas, né, como a gente vê hoje já acontecendo, ideologia de gênero, essas coisas esquisitas, né, são mudanças que estão acontecendo na sociedade, mas a igreja nos traz ao nosso eixo, ela nos orienta, né? A igreja sempre tem uma resposta para tudo. O catecismo da Igreja Católica nos números 2399 e 2370, vou repetir o número do catecismo da igreja. Eu não vou ler eles aqui, tá? Mas vocês anotem e já fica o dever de casa, fazer a leitura desses capítulos do catecismo, são incrivelmente maravilhosos, vai te ajudar muito na hora de você defender a sua fé para alguém ali que está tentando te dizer que, ah, não, eu sou católico, mas eu posso, eu uso o dia, mas eu posso comungar, não tem problema não, porque afinal eu só tenho relação com meu marido, né? Daí você vai lá, número 2399 e 2370. Esses são os parágrafos do Catecismo da Igreja, onde você vai encontrar o que o Catecismo diz sobre uso dos métodos naturais e o não uso dos contraceptivos artificiais, tá? O que diz lá? Lá nos diz que os contraceptivos artificiais são moralmente inadmissíveis e os métodos naturais estão de acordo com a moralidade. Repito, Daisy, 2399 e 2370. Eu botei aqui em ordem inversa, mas você vai achar. Você lê, na verdade, do 2370 até o 2399, tá? Que vai ser bom. A live vai ficar gravada assim, gente. Ela vai ficar, acho que hoje aqui no Instagram e aí a partir de amanhã lá no meu canal do YouTube, tá? E daí vocês já aproveitem, já visitem lá o canal do YouTube, já se inscreve, essa coisa toda, tá? Obrigada, gente, por botar aí o número do catecismo. Mas vocês já façam essa leitura. Amanhã, quando vim para a live, Nayara, não tem o catecismo, joga na internet, tá? Joga assim, catecismo, parágrafo 2370, 2399. Tenho certeza que vai aparecer, né? Ou seja, os contraceptivos artificiais são inadmissíveis, né? E aí a igreja, ela não abre nenhuma exceção. Estou doente, não posso engravidar, estou com endometriose, estou com depressão, estou com não sei o quê. Faça o uso do método natural quando for extremamente necessário espaçar as gestações. Então, se você tem um motivo grave e justo para não engravidar, você vai fazer uso do método natural. É isso que a Igreja Católica nos diz. Por quê? Desta maneira, nós estamos salvaguardando os dois aspectos essenciais da vida matrimonial. Então, veja, para você entender por que você não deve fazer uso de contraceptivos dentro do seu matrimônio para evitar os filhos, você precisa entender um pouquinho mais sobre vida matrimonial. Ao longo dos anos ensinando, né, e acompanhando a mulherada, eu percebi isso, né? Que a dificuldade em a gente entender por que não devo usar o contraceptivo está na dificuldade de entender o que é o matrimônio, né? Porque a gente casa sem ter muita noção de nada. A gente casa, sei lá, porque todo mundo casa, porque estava namorando e gostava do namorado, amava ele de paixão, aí casou, né? Caiu ali e a realidade te coloca e aí você fala, caramba, e agora? Né? Aí agora você se converteu, agora você ouviu a verdade, mas você não sabe muito o que é isso tudo, sabe? Então vamos lá. A vida matrimonial, ela tem dois significados fundamentais, né? Que é o unitivo e o procriativo.
Ou seja, eu me caso com alguém para unir-me fisicamente a ele, para se formar uma só carne, para ajudar, orientar, né? Se, amar, cuidar, enfim, até que a morte os separe, aquela coisa toda. Então a gente precisa se esforçar todo dia, né, para cuidar do outro, para ajudar, para ser suporte, para cozinhar, cuidar da casa, todas essas coisas aí, tá? Fazer isso todo dia. Errei e vou começar de novo. Não é fácil. Todo dia a gente vai tentar ser um pouquinho melhor. Só em você querer tentar já tá bom, porque a mulherada às vezes, né, quer fazer mal mesmo para ficar mal. Então daí já tá errado, né? Porque primeiro princípio é unitivo. Então devo me unir ao meu esposo, ser fiel a ele e cuidar ali de tudo que tem ali essa unidade conjugal. O segundo significado da vida matrimonial é o procriativo. E São João Paulo II, né? Papa João Paulo II também, né? Ele nos diz e nos afirma isso diversas vezes na teologia do corpo, que esses dois significados eles são totalmente inseparáveis. Total. Inseparáveis. Ou seja, não tem como você querer separar o unitivo do procriativo. Isso é uma coisa só. Nayara, não estou entendendo nada. Não tá mesmo. É difícil de entender, sabe por quê? Isso já foi separado totalmente na nossa sociedade. A gente já nasceu assim com essa separação, né? O que é essa separação? O que São João Paulo diz e o catecismo diz? Oi, Régia! São tantas alunas aqui que eu fico super feliz. Quando eu vejo nome e foto, já me lembro. Que bom, uma alegria ter vocês aqui, viu? Louvado seja Deus. Tem aluno assim que a gente se torna amiga, né? Muito bom ter vocês comigo. Vamos lá. Unitivo e procriativo, uma coisa só. O que isso significa? A união do casal, e aí vem união física mesmo, o ato, né? O abraço, aquela coisa, uma só carne, o ato conjugal. Isso é a união perfeita do casal, união de corpos mesmo. E o corpo fala, né? O corpo fala. Você tá ali, dá um abraço no marido, tá sozinho, você sente que o corpo vai sozinho no embalo, né? Assim, isso é beleza, isso é belo dentro do matrimônio. Ou seja, essa união física já naturalmente está totalmente ligada ao ato procriativo. Por quê? Porque se eu, né, estou unida fisicamente ao meu marido, né, a vontade pelo ato vai vir e a consequência desse ato pode ou não ser um filho, ok? Isso, São João Paulo II diz que é uma coisa inseparável. Só que na sociedade em que vivemos, no mundo inteiro, isso é totalmente separável. Totalmente, né? A gente vê, a gente vive, eu já nasci num mundo assim, onde, bom, sexo é sexo, casamento é outra coisa, né? Por isso que é difícil para mim, para você entender isso, sabe? E a gente vai naquela luta constante para entender que é isso que Deus criou. Lembra? Da verdade, a igreja nos traz ali de volta na verdade para a qual fomos criados. Então, fomos criados para isso. Eu e você, que temos vocação à vida matrimonial, né? Eu quero que você entenda que essa é a sua primeira vocação. Esse é o seu primeiro chamado. Ou seja, é sobre essas coisas aqui que Deus vai te cobrar, que Deus vai te olhar nos olhos, né? Num dia que a gente não sabe quando, mas Ele vai nos cobrar. Então, nosso Senhor quer que sejamos boas esposas, boas mães, boas mulheres, a começar dentro de casa. Não é na paróquia, não é na rua, não é no trabalho, não é limpando a igreja. Não adianta você fazer nada disso fora se a coisa dentro do seu lar não está organizada. Não adianta você ir para a missa todo domingo, bonitinha, lindinha, né, lá fingindo de santinha, mas você está em casa tomando anticoncepcional, usando preservativo, fazendo coisa interrompida e não está nem aí para mudar de vida, né? Não está nem aí para olhar assim e falar unitivo e procriativo, preciso trazer isso para o meu casamento,
porque hoje eu ouvi da Nayara, não adianta você sair da live, porque você já ouviu, né? E quanto mais é dado, mais será cobrado. Então, eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que nunca ouviram isso dessa maneira, né? Mas bendito seja Deus porque você está aqui, porque Deus te escolheu, né? Deus te escolheu para você estar aqui hoje e você viver exatamente essa verdade. Sabe por quê? Porque Deus quer que você seja feliz, né? E quando vivemos o que Deus quer para nós, isso nos torna muito mais felizes. Realmente, palpavelmente, nesta vida, nós somos mais felizes, mais inteiros, mais alegres com essa verdade de Deus, né? Quantas mulheres eu atendo e elas me falam, Nayara, saiu um peso das minhas costas quando eu parei de tomar pílula, eu me confessei e eu voltei a comungar. Você não sabe o quanto eu estou feliz. Eu falo, eu sei. Eu sei o quanto você está feliz, sim, porque eu já passei por isso. Antes de me casar, mas já passei, né? Por poder viver esta liberdade. Eu tenho certeza que a liberdade que o mundo prega, né, é que, bom, somos livres, mulheres livres, podemos trabalhar e controlamos o número de filhos que a gente tem. Mas eu tenho certeza que você que está aqui hoje, você quer ser livre para fazer a vontade de Deus. Né? Você quer olhar assim para a sua realidade e falar assim: gente, eu preciso ser livre para me livrar dessa pílula. Né? Eu preciso ser livre para viver verdadeiramente os princípios ali da vida matrimonial, para poder sentir esse toque de Deus na minha vida íntima, conjugal, entende? Essa é a verdadeira liberdade. Liberdade de poder fazer a vontade de Deus na sua vida, sem se preocupar com o que vão dizer os outros, com os julgamentos, sem se preocupar o que vai acontecer com a sua família. Uma coisa eu te conto, só vai acontecer coisa boa, né? Tudo, Antônia, tudo que vai contra o procriativo é pecado, né? O que não é pecado? Por que não é pecado fazer o método natural? Vamos lá, né? Então vamos lá. Todos os contraceptivos, gente, artificiais, são pecados. Pílula, DIU, adesivo, anel vaginal, preservativo. Por quê? Porque eles vão contra esses dois significados. O procriativo, tá? O unitivo também, mas sobretudo o procriativo. Por quê? Porque o seu corpo está totalmente fechado à vida, tá? Ou seja, você olhou para o procriativo e falou: não, não quero. Não quero procriar. Quero só me unir sexualmente. Sexo é prazer, isso é vida. Eu não quero saber de procriativo. E Nosso Senhor diz que não. Casamento, né? A igreja nos diz, o casamento tem dois significados, unitivo e procriativo. Então, o casal precisa estar sempre respeitando esses dois significados, ok? Eu não posso olhar para a minha vida e falar assim: ah, Senhor, eu não quero ter filho, não. Sabia que seu casamento nem é válido? Se você, antes de se casar, falar que você não quer ter filho? Não, eu quero me casar na igreja católica, mas eu não vou ter nenhum filho. Seu casamento nem válido é, porque o matrimônio ele foi próprio para gerar a vida, ok? Você não casou na igreja somente para ser feliz e fazer o seu marido feliz. Veja, você tem um chamado maior, que é gerar filhos de Deus, tá? Nós não olhamos para a maternidade e para a paternidade com essa visão incrivelmente maravilhosa, né? Nós olhamos quantas pessoas aí a favor do aborto, né? Quantas pessoas que desprezam a vida humana. Nós não. Gente, sabe como a igreja olha para a vida humana? Como o ato mais belo da criação de Deus. A criatura que Deus mais sonhou em criar foi eu e você. E nós, enquanto pais e mães, somos, sabe o que nós somos? Nós somos co-criadores com Deus. Ou seja, Deus podia não querer precisar de nós, mas ele quis. Ele quis instituir o casamento para que através de nós casais, ele, o criador único, pudesse enviar seus filhos ao mundo. Então, veja,
Eu e você não somos criadores da vida humana. A gente gesta, mas o que acontece, né, na gestação, na concepção, na união conjugal é um grande milagre. Quem cria a vida humana não é você e seu esposo. Entende isso? O Criador único é Deus. Eu e você somos ali co-criadores, somos colaboradores com Deus, né? Deus usa, quer usar, deseja usar do nosso corpo, do nosso matrimônio, da nossa casa, para enviar seus lindos filhos, né, com santas vocações a esse mundo. Sabe o que a gente faz? A gente despreza isso, né? A gente abomina isso, como se a vida humana não tivesse nenhum valor. Aí a gente diz: não, não quero ter filho, vou fazer laqueadura. Né? Laqueadura, vasectomia, é uma mutilação. Você está danificando um órgão seu saudável e é pecado. Né? Digamos assim, vou falar numa linguagem popular. Você olha, né, para a sua realidade, você quer fazer laqueadura. Aí você fala assim para Deus: Senhor, eu sei da minha vida, né? Eu sei do meu casamento e eu não quero ter mais filhos. Tchau. Vou cortar um órgão meu saudável porque eu não quero mais que ele funcione. Você está sendo prepotente, soberba e você quer controlar todos os aspectos da sua vida. Só que quando o cerco apertar, né, quando ficar difícil, quando vier uma dificuldade ou alguém doente na família, você vai dobrar o seu joelho e você vai orar a Deus. Mas você não confiou nele. Se eu faço laqueadura, se eu faço vasectomia, eu não confio em Deus. Não tenho nenhuma confiança nele, que me deu algo tão grande quanto missão. Me desculpe falar, mas se você é casada, você tem esta missão a cumprir e a seguir. E todas nós seremos cobradas disso. Entende? É isso mesmo, alguém, ó, o útero de uma mulher que usa anticoncepcional é como um túmulo. Exatamente isso, já ouvi essa palavra várias vezes. É um túmulo morto, né? Ele não dá vida, ele não gera vida. E ele foi feito para gerar vida. Até uma certa idade, gente. Logo, logo, a infertilidade chega a nós. Já parou para pensar nisso? 40, 45 anos no máximo, a gente não vai mais conseguir conceber. Ou seja, a nossa idade fértil, ela tem data para começar e para terminar. Esse período de fecundidade de vida, ele é passageiro, dura pouco, dura menos do que os anos todos que a gente vai viver, se a gente viver até a velhice. Entende isso? Então vamos lá, a palavra falava, né, sobre o que é pecado. Nayara, e por que coito interrompido é pecado? Gente, não fala que coito interrompido é um método, tá? Porque não é. É uma coisa que não tem nem nome, né? É uma coisa inacabada. É uma coisa terrível. Eu sei que muitas pessoas fazem, né? Sei sim. Muitas pessoas fazem porque descobriram que era pecado usar pílula, descobriram que era pecado usar preservativo, daí vai fazer o quê? Para não ter filho. Fazem o danado do coito interrompido, né? Porque aí, pelo menos, é o mal menor. Ok, mas é pecado sim. Por quê? Você está tentando evitar os filhos, né? Tendo relação ali abertamente e ainda não acontece a união total. É uma coisa terrível, gente. Fisicamente é ruim para o casal, coito interrompido. Vocês vão ver que isso não ajuda a vida íntima de vocês, só atrapalha, faz um mal tremendo. Quem faz uso disso há muitos anos já percebe falta de libido, falta de vontade, falta de desejo, ejaculação precoce, essas coisas todas, tudo por conta do coito interrompido, né? Agora, se você vive um método natural, você vai ver que sua vida sexual só vai melhorar. Melhora ou não é? Se tiver algum marido aqui de esposa que faz método natural, já sabe, aumenta a libido, né? A mulher fica com mais libido, porque os hormônios dela estão funcionando naturalmente. Vocês têm o período de fase lútea livre para ter relação, então naturalmente vocês vão se preocupar em se encontrar mais durante esse período, porque depois vem um período fértil, entende? Então, por isso que todos os contraceptivos artificiais, o coito interrompido e o preservativo são pecado, porque eles ferem esses dois significados, unitivo e procriativo.
né? Você interrompe a possibilidade de procriação, seu corpo está totalmente fechado, né? E no coito interrompido ou coisas do tipo, você não está se unindo completamente ao seu esposo também, e isso causa males físicos. Agora, Nayara, por que que o método natural a igreja aceita, né? E a igreja fala isso no catecismo com muita clareza, né? Que os métodos de observação, né, do corpo da mulher são super aceitáveis pela igreja, né? A igreja indica que os casais recorram aos períodos fecundos quando quiserem conceber e aos períodos infecundos quando não quiserem conceber. Esses métodos, né, eles são baseados na autoobservação. Eu ensino e oriento o método de ovulação Billings, que é um método, é amanhã, não é que a gente vai falar? Amanhã a gente vai falar sobre métodos naturais. Então, amanhã eu vou falar um pouquinho sobre o método Billings, tá? É um método onde a gente aprende a observar a nossa fertilidade através da mudança na sensação vulvar e da aparência do muco cervical. E aí, o casal que precisa, por um motivo grave e justo, bom, eu olho para a minha realidade e vejo, caramba, agora não dá para engravidar, né? Eu estou doente, eu acabei de ter um bebê, minha cabeça está. Isso acontece muito, né, no puerpério, depressão pós-parto. Nayara, eu acabei de ter um bebê, né? Quantas pessoas, gente, eu atendo com 2 meses de pós-parto e elas falam: eu não consigo nem pensar em ter relação, só com medo de engravidar. Isso é bom para o casal? Óbvio que não. Esse casal precisa voltar à vida sexual, né? Ou seja, esse casal tem um motivo justo para espaçar, que aquela mulher está com muito medo, ela ainda não está pronta para passar aquilo tudo de novo. Ou às vezes é o marido, ou às vezes é uma sequência de cesáreas. Enfim, aquele casal precisa evitar, precisa espaçar. Ele vai recorrer aos períodos infecundos. Por quê? Como a teologia do corpo fala, o nosso corpo diz, né? E Deus criou a mulher assim, a mulher é cíclica. Em alguns períodos do ciclo, nós estamos prontas para conceber. Em outros períodos do ciclo, nosso corpo não é capaz de gerar vida. Ou seja, os casais que precisam espaçar as gestações vão recorrer a esses dias para ter o seu encontro conjugal. Durante o período fértil, o casal que precisa espaçar, ele vai viver aqueles 6, 8, 9 dias de abstinência. Depois o casal retoma normalmente, com muita segurança de que não vai engravidar. E veja, se eu vivo um método natural, eu estou atendendo ao procriativo, ao unitivo? Estou. Por quê? Porque os esposos estão se respeitando. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda. Então, seu esposo agora, ele não te olha só em favor do sexo, né? Ele é seu marido, né? Ele é o dono da casa, ele é o chefe da família e ele sabe que, né? Não é só o ato em si, mas é tudo. Então, a relação sexual aqui, ela claramente traz uma consequência, que é a possibilidade de geração de vida. Então, se naquele momento eu não estou pronto para gerar uma vida, eu vou me abster. Eu não vou unir-me sexualmente nessa semana com a minha esposa. Vou esperar passar os dias. Olha que coisa linda, né? Não é mais essa coisa desregrada do mundo, todo dia, toda hora, com qualquer um, à torta e à direita, de qualquer jeito, né? Existe aqui um respeito mútuo. Tá dando para entender? Então vamos lá, para ir aqui encaminhando para o ponto final da nossa live. Ó, já entendeu? Todos os contraceptivos não são aceitos pela igreja, tá? Se você faz uso de algum contraceptivo,
Você vai deixar de fazer uso, você vai se confessar e você vai aprender o método comigo, você vai colocar em prática e eu vou te ajudar, ok? E todos os métodos naturais são aceitos pela igreja porque respeitam o corpo dos esposos, aumenta a ternura e o cuidado um com o outro, aumenta o diálogo, a conversa, a cumplicidade, etc, tá? E os efeitos colaterais dos contraceptivos são grandes, tanto para o seu corpo quanto para a sua alma. A maioria de vocês que está aqui recebeu uma mensagem nossa no direct, né? Perguntando se você já sabe quais são os males para o corpo e para a alma dos contraceptivos. Então, aqui eu vou citar esses males para você que ainda não entendeu por que os contraceptivos artificiais fazem tão mal para você. Às vezes a gente está tão imersa nesse mundo de hoje que a gente acha que é bom usar o contraceptivo, porque afinal a gente consegue ter um controle maior ali, né, do controle de natalidade, né, dos nossos filhos, enfim, essa coisa toda. Os contraceptivos artificiais te trazem mais espirituais, tais como te afastam da vida sacramental. Fazendo uso deles, você não deve comungar. Você estará ferindo os mandamentos da lei de Deus, portanto, estará cometendo um pecado grave. Sua alma vai cada vez mais se afastando da verdade. Seu matrimônio vai perdendo o sentido. A sua vida vai perdendo as graças que Deus deseja lhe conceder através da sua vocação e dos seus filhos. A providência e tudo o que Deus deseja nos presentear vai se afastando cada vez mais de nós, porque nós vamos dizendo não às graças de Deus quando fazemos escolhas erradas, né? Então, se Deus deseja te enviar mais um filho e com aquele filho tantas graças que vêm junto e você está totalmente fechada a ele, você vai negar essa alma a Deus. Você vai impossibilitar que essa pessoa venha ao mundo. E graças também serão inevitavelmente concedidas a você. Outro dia eu atendi uma aluna, né? Ela me procurou agora, foi o primeiro atendimento e acho que ela tinha 4 filhos, né? Já uma mulher mais madura e ela teve 2 filhos bem pertinho e agora me procurou para fazer o móvel. Ela falou assim, outro dia meu marido, né? A gente brincava e ele falou, você imagina, amor, a vida sem o fulano, que é o último filhinho deles, né? O bebê, tem um bebê maiorzinho e um bebê menorzinho. Aí ela falou, não, né? Não, não consigo imaginar a nossa família sem essa criança. E hoje a gente perdeu essa visão, né? Se você tem um filho, ou 2, ou mais, olha para ele, né? Hoje, amanhã, e imagina a sua vida sem ele. Aí você vai falar, não! Não dá, Nayara. Não dá. Seria terrivelmente drástica, triste, com menos sentido, sem essa vida nesse mundo. E por que tanto medo de ter outro? Se esse é tão significativo, entende? Eu entendo que vocês tenham motivos justos para espaçar, mas a gente pode também se perguntar isso. E essa deve ser a nossa oração diária. Senhor, né? O que queres para mim, para a minha família, né? Se quiseres nos presentear com mais uma alma, nós aceitamos. É isso que a gente diz quando a gente faz o método natural. A gente tem ali os nossos medos, né? Ah, eu preciso disfarçar na era por 1 ano, por 2 anos, porque eu estou. Tudo bem, espaço. Mas você vai ver que nesse período que você está fazendo o método natural, naturalmente a sua vida de oração vai melhorar, a sua vida sacramental, porque você não vai estar mais em pecado.
E ali você vai se unindo mais a Deus. E daqui a pouco você vai estar com desejo de mais um filho, porque você vai imaginar a sua vida sem aquele. E você não vai ser igual as mães mundanas falam por aí, não, né? Ah, eu amo maternidade. Como é que é? Eu amo ser mãe, mas eu odeio a maternidade. Ou então, a pessoa tem um filho, aí já viu essa mulher, ela tem um filho, ela paparica o filho, ela ama o filho é um eterno bebê, mas ela ama mais que o marido. Muito mais a criança, né? Muito mais. Só que quando você fala em ter outro, ela morre de pavor. Deus me livre, cruz credo. Aí você fala assim, como que pode isso? Você ama tanto essa criança e tem um pavor. Não ama tanto assim? Não ama? Não tem como. Tudo que a gente ama, a gente quer ter mais. Não é assim? A gente quer mais, a gente quer em abundância, a gente quer bastante, a gente quer de novo. É. E por que tanto pavor? Já parou para pensar nisso? Feio, né? Né? Terrível isso, esquisito. Não é esquisito? É esquisito, eu acho. Eu acho terrível. Vamos lá, para finalizar. Males físicos. São inúmeros os males físicos trazidos às mulheres que fazem uso contínuo de contraceptivos. Cada mulher pode apresentar uma reação diferente, mas a longo prazo toda mulher sentirá algum malefício em seu corpo, visto que não é natural tomar uma medicação, um hormônio, por tantos anos sem estar doente. Já pensou que você usa um remédio todo dia, ou você está com o dia que libera um hormônio todo dia, só que você não está doente? É como se você tomasse dipirona todos os dias da sua vida, sem sentir nenhuma dor. É até pior, porque é hormônio. Né? Já parou para pensar nisso? Ou seja, isso vai te trazer consequências físicas. Sim, isto vai te trazer consequências físicas. Eu quero que vocês saibam disso, né? Dor de cabeça, trombose, tem se aumentado muito, né? O número de trombose. Eu tenho encontrado muita mulher com princípio de trombose devido ao uso da pílula. Dor de cabeça, trombose, AVC, aumento de número de nódulos pelo corpo, pelos ovários, dificuldade no ganho de massa muscular. Então, você fica aí malhando, se alimentando bem, mas não consegue ganhar massa, né? Só gordura, celulite, pele. Pode estar ligado com o uso de contraceptivo. E um mal que acomete rapidamente todas as mulheres, diminuição da libido. Quando você toma contraceptivo, naturalmente a sua libido diminui, porque você não produz o estrogênio de maneira natural no seu corpo, você recebe esse hormônio da medicação. Então, sua libido vai por água abaixo. Você tem aí já 10 anos de casada, vários problemas na vida, né? Naturalmente, a vida sexual, se você não cuidar, ela vai piorar. E aí, para completar, você ainda tem esse fator para botar a sua libido lá embaixo e você nunca mais ter apetite sexual. Quando você parar com o uso dessas drogas, você vai sentir uma mudança absurda no seu corpo, no seu humor, na sua disposição e principalmente na sua libido. Amém? Gente, 10 horas em ponto. Louvado seja Deus. Obrigada pela presença de cada uma de vocês. Uma alegria, viu, gente? Amanhã é o nosso segundo dia. Vamos falar dos métodos naturais e o caminho da sua liberdade. Lembrando, para quem chegou no meio do caminho, este curso gratuito é uma preparação para a minha segunda turma de formação de mentoras e palestrantes, onde você vai poder se tornar capaz de ser uma divulgadora do método, de conseguir falar em sua paróquia sobre os métodos naturais, ensinar, né? Tudo isso você vai ser treinada por mim, formada por mim, você vai ter esse domínio na fala, você vai aprender a defender o que a igreja ensina, você vai poder sentar com uma mulher, ensinar para ela, né? Ela vai chegar para você e vai falar: caramba, Débora, me ajuda. Poxa, eu preciso espaçar. Como que eu faço? E você vai saber orientar aquela mulher a conseguir fazer o método natural. Você vai aprender, a gente vai te ajudar, né? Como Letícia, uma aluna minha falou, a Nayara pegou na nossa mão, juntamente com o Renato, que é o meu esposo que trabalha junto comigo aqui nessa formação.
e nos ajudou a orientar outras mulheres. Então, aqui nesses 3 dias, você vai ter esta oportunidade de participar dessa formação, tá bom? Amanhã, então, vamos falar sobre métodos naturais. Se você não se cadastrou em nenhum lugar, vai lá no link da minha bio, se cadastra para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, tá? É um grupo fechado, não tem muita falação. Você entra lá para você receber as notificações de live e para você receber as minhas mensagens, tá? Tudo que eu abro, tudo que eu faço. Eu vi muita gente mandando aqui, né? Como aprender o método natural. Cheguei agora no seu jeitão. Se cadastra lá, que de lá, na quarta-feira, você vai receber todas as informações sobre a turma de mentoras e sobre a turma de métodos naturais, como faz para aprender o método, tudo isso lá, tá bom? Gente, então é isso, viu? A gente se vê amanhã, às 9 horas da noite, se Deus quiser, aqui no Instagram. Convida mais alguém. Ah, gente, tira o print, me marca, que aí alguém vê lá nos seus stories que você estava aqui na live. Coloca assim uma frase que te marcou para eu ver. Eu adoro ver quando vocês anotam as frases que mais marcaram, né? Ou algo que tocou teu coração, um pedacinho da tua história ali. Me marca, tira o print aqui, me marca que eu vou ler com muito carinho e vou repostar todas vocês, tá bom? E quem não me segue ainda aqui no Instagram, caiu aqui na live de paraquedas, me segue lá e já se cadastra no link da bio para você entrar no nosso grupão de WhatsApp. Até amanhã, se Deus quiser. Grande beijo, gente. Tchau, tchau.